Olha, em um momento que se discute salários acima do teto, a gente conversou agora um pouquinho aqui com o doutor Fernando, acima do teto constitucional, um dos principais ministros do governo Temer, o ministro Eliseu Padilha, que é ministro-chefe da Casa Civil, admitiu o seguinte, que ele recebe um supersalário. Ele deu uma entrevista numa rádio em Porto Alegre, a Rádio Gaúcha, e ele admitiu que recebeu mais de 50 mil reais por mês. Ele acumula salário de ministro, que é mais ou menos uns 30 mil por mês, mais outros 20 mil que ele recebe de aposentadoria como deputado, somando os dois, né, dá acima. Outros dois ministros, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, também recebem acima do teto e a gente chama de subsalário. Durante a entrevista que ele deu na Rádio Gaúcha, Padilha disse que vai abrir mão do valor que recebe acima do teto. Hoje esse valor é de R$ 33 mil, né? E R$700. E a gente vai acompanhar para saber se ele devolveu mesmo, né? Mesmo porque agora mesmo a gente deu recentemente a notícia que aqueles restaurantes do Rio de Janeiro que cobram R$2 fecharam porque eles não têm condição de dar R$2 para o cidadão comer. 33 mil, olha, vai dar para umas 15 mil pessoas comer, né? Só com a diferença de o salário de um ministro. Bom, quem está aqui conosco é o nosso companheiro comentarista, como eu chamei aqui de restaurateur, Nirlando. Boa noite, Nirlando. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Nirlando, e aí? Nós achávamos que sexta-feira, sabe aquela sexta-feira que vem todo mundo com aquela roupa casual? Não vamos fazer nada hoje aqui, aí de repente nós vamos atropelar. Muita notícia hoje. Muita notícia, muita. Demissão de ministro. Você viu o garotinho ali sendo transportado? Governadores presos, governadores entrando no presídio, saindo do presídio, arrastados praticamente. Eu acho que tem um componente aí que é um momento em que a justiça se encontra com a vingança. Porque a situação falimentar, de falência completa do Estado do Rio, leva a uma raiva, a um ressentimento muito grande da população. Então a população, de certa forma, está se sentindo vingada. Você viu que eles comemoraram na porta do Bangu, soltaram fogo, levaram o champanhe, não, pessoal não. Champanhe é o Sérgio que toma. Aquele, como é que chama aquele lá? Cerezé lá? O Cerezé, a Cidra. Esse é pro povo. Então, quer dizer, está havendo, o clima é esse, né? Eles não foram julgados, nenhum dos dois. Não. Eles estão presos preventivamente. Então, é bom ir com um pouco de cuidado e tal, embora as evidências contra o ex-governador Sérgio Cabral sejam muito grandes, né? Fala-se em propinas no valor de 224 milhões de reais. Quer dizer, então é muito dinheiro, isso precisa ser investigado. Com esses 220 e tantos milhões, dá para comprar um anel de 800 mil para dar de presente para a esposa? 800 mil dá para dar, né? Eu nunca vi nem na vitrine de nenhuma loja de joalheria um anel desse. Uma mão lava a outra, né, e tal. Eu fiquei vendo, você citou digamos assim, a frugal refeição. Macarrão com boi ralado. Do ex-governador, pão com uma média ali de manhã. E eu fiquei lembrando que tudo começou num restaurante em Paris, chamado L'Espadon. Como é que chama? L'Espadon. L'Espadon. Que é o restaurante do Hotel Ritz, onde nasceu a fama, a grande gastronomia francesa, na figura de um chefe que é a origem de toda a alta gastronomia, chamado Auguste Escoffier. Então, eles escolheram bem na hora de comemorar e botar aqueles guardanapos na cabeça começar a dançar então, da garrafa, aquela coisa. Há um certo confronto entre uma situação e outra aí, perigosa. Agora, eu acho que tem que ser apurado. Eu acho que especialmente o caso do governador Garotinho, é de uma dimensão muito menor do que o caso do governador Sérgio Cabral. Acusado de... É corrupção? É corrupção. Acusado de compra de votos. Tem que ser apurado também. Acho um pouco excessivo o que está acontecendo. Tinha marcado um cateterismo para segunda-feira, tem que ser tratado como uma figura que está doente. No caso do governador Sérgio Cabral, eu estava vendo uns dados aqui, quer dizer, a questão da reforma do Maracanã. Em 2007, foi avaliado em 81 milhões de reais a reforma.
sabe quanto terminou, quanto acabou? Não. 1.140 milhões. Quer dizer, só o trocadinho... Colocaram os assentos de ouro, coisa de marfim. Só o trocadinho aqui dava mais do que o que foi previsto. Outro caso, o Arco Metropolitano, que é uma espécie de... É um rodoanel que, de fato, é utilíssimo. De vez em quando eu vou lá a Petrópolis, tem que fazer isso. Bom, a previsão em 2006 era de 800 milhões de reais. Saiu por 1,9 bi. Dobrou? Mais do que dobrou. Então, realmente, o dinheiro ficou pelo caminho aí. Não foi só, evidentemente, a questão da própria obra, então, do custo da obra. Eu acho que isso tem que ser apurado. Você vê que subiu de patamar agora a punição. Agora são governadores, né? Agora, o Lilano, diz que se o Marcelo Odebrecht falar, outros governadores também... A chamada mega delação. Mega delação. Delação do fim do mundo. Do fim do mundo. 80 executivos Odebrecht estão acertando essa delação. Eu acho importante, eu acho que a grande chance que a Operação Lava Jato, procuradores, o juiz Sérgio Moro, tem de provar provar cabalmente a sua isenção. Porque até agora, por exemplo, não apareceu ninguém do PSDB. Ninguém. Talvez o PSDB seja o partido mais santo da humanidade. Até tem uma brincadeira, estão dizendo que a Operação Lava Jato acaba de ganhar um prêmio internacional da Sociedade de Proteção aos Animais pela preservação dos tucanos. Então, eu acho que tem uma chance de dizer... Que a lei vale para todo mundo. Para todo mundo. Vamos dar o benefício da dúvida aí, mas eu acho que essa delação vai aparecer muita gente. E resta saber o que vai sobrar do país depois dessa mega delação. Porque na Itália, por exemplo... Porque do jeito que vai, nós vamos ter que eleger outro presidente da República no ano que vem. Nós não, o Congresso, né? Você vê que hoje aconteceu, já mais um ministro pediu demissão. Por questões... Ministro da Cultura, né? Da Cultura, Marcelo Calero, dizendo questões administrativas. Certamente porque a cultura não é levada muito a sério pelos governos do Brasil, né? E agora, pelo menos, teremos um novo ministro da Cultura, que é o PPS, o deputado Roberto Freire, do PPS, ex-Partido Comunista, né? Do Brasil, ex-partidão. Ex-partidão. Então, Então, o pessoal entender. Talvez ele tenha lido mais que 10 livros na vida e talvez a cultura esteja finalmente salva. Nilando, vamos continuar a conversa aqui um instantinho. Tudo bem? Só um instantinho. Jornalista Nilando Beirão aqui conosco. Nilando, ainda nesse clima todo que nós estamos vivendo. Estava havendo uma certa, vamos dizer assim, uma certa descompressão em cima da área econômica. O pessoal estava olhando 2017, um pouco melhor, vamos começar pelo menos a recuperar. E com esse noticiário todo, o que vai acontecer? Até o índice de confiança tem caído, né, que é o que norteia o investimento. Eu acho que o país está paralisado. Do ponto de vista da economia, o nó não foi desfeito ainda, que é a questão da PEC, do teto e tal. Tem uma tramitação lenta, é claro que é normal que haja discussão, e há polêmica em torno disso aí, mas não há indícios de que aquele momento inicial de euforia com a mudança de governo e tal, não se materializou a favor da economia. A economia continua paralisada, não dá para relacionar movimentos de bolsa com o contexto brasileiro. A Bolsa está preocupada com o Trump ou com os mercados asiáticos, não sei. Bom, enfim, não é um bom momento e isso aí só piora, essa ameaça pairando
dessa mega delação, que certamente vai pegar, se não houver filtro, vai pegar todo mundo da elite política brasileira, porque eu acho que a grande vantagem, com todos os erros e tal, a grande vantagem da Operação Lava Jato é sinalizar que agora não dá mais para ficar impune. Então, isso está sinalizado. E não é uma questão hierárquica. Todo mundo pode ser responder punido perante a lei. Dentro da lei, dentro do Estado de Direito, direito de defesa respeitado, exatamente. Por aí afora. Então, e isso pode se tornar mais agudo ainda com essa mega delação e que vai paralisar o país. Quer dizer, aí tem o Natal, aí voltamos em fevereiro, mas até lá não acredito que vai acontecer nada de positivo. Ok. Legislador, obrigado pela gentileza. Obrigado. Um abraço, até mais. Bom, está aí então a participação do nosso comentarista, Nirlando Beirão, aqui conosco, né, para você poder então ir fazendo análises e fazendo aqui comparações a respeito da situação do nosso país. São várias pessoas que são convidadas para falar, para você ouvir um, ouvir o outro e tirar suas próprias conclusões. 30 segundos, aí a gente volta.